Meus amigos, o objetivo desse canal é gerar informação e conteúdo de qualidade para pais de pessoas com autismo e profissionais que atuam na área. E a única coisa que eu te peço em troca é o seu apoio. Por isso eu lhe peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos ajude a divulgar cada vez mais o autismo. Boa noite, tô até parando para comer um pãozinho agora. Pois é, já temos Vamos aqui, lá. a live começou, acabou de começar, já temos 50, 62 e está subindo, vamos nessa. Quem não conhece ainda, acho difícil que vocês não conheçam, esse é o nosso secretário de Educação do município de Salvador, secretário Bruno Barral. Não vou perder muito tempo, porque o secretário me avisou que tem um compromisso e talvez tenha que terminar a live antes de 1 hora, né? Porque essa era uma live inicialmente programada para 1 hora, mas vamos ter que fazer uma live provavelmente com um tempo menor. Quero aqui fazer todo aquele discurso inicial muito mais rápido, por isso, né? Secretário Bruno Barral é um secretário muito atuante, né? Chegou fazendo a total diferença para as pessoas com autismo de Salvador, né? Nos conhecemos tem um tempinho, mas desde o momento em que ele assumiu a secretaria, ele chamou a pauta do autismo para si e disse, vamos mudar essa estratégia aqui, passar de uma política de governo para uma política de Estado, e é isso que ele tem feito, certo? Aí estou com, graças a Deus, a determinação e o apoio, mais do que apoio, né, do prefeito ACM Neto e do vice-prefeito Bruno Reis também. Eu quero já deixar aqui uma gratidão enorme, porque óbvio que o secretário representa a Secretaria de Educação do município, mas ele tem um time muito forte. Então quero aproveitar e mandar um abraço para a subsecretária Rafaela Pondé, para a Kátia, que estou vendo que está aqui, Jaqueline, enfim, o seu time é um time que segue aí o seu exemplo de bom líder e dá uma atenção muito grande para o autismo, né? Nós, graças a Deus, estamos tendo muitos avanços na inclusão escolar. Eu costumo dizer em minhas lives, quem me acompanha sabe que eu sempre digo que nós estamos tendo um diálogo muito bacana com a rede municipal de ensino, que tem se tornado, inclusive, exemplo, né, para a rede privada. Muitas vezes as pessoas pensam que meu filho está na escola privada e por isso vai ter um atendimento melhor, e eu posso dizer aqui, porque eu faço a intermediação das demandas com a rede privada e com a rede municipal, e eu sempre que procuro, óbvio que a gente não está aqui falando porque o secretário está aqui, eu vou ficar aqui bajulando e dizendo que está tudo perfeito, não, temos muito a caminhar, mas eu confesso que as coisas estão acontecendo. Falta muito ADI, as pessoas estão reclamando aí, mas existe um treinamento, inclusive em parceria com a AMA, com minha querida presidente Rita Brasil, que está aqui, que é formadora de ADI pela Secretaria de Educação do município. Mas, enfim, secretário, boa noite, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Léo, a oportunidade de estar conversando contigo aí sobre essa causa que somos tão sensíveis. Realmente o que você falou é verdade, a gente tem aí uma equipe muito boa dentro da Secretaria de Educação, que inclusive olha com muito bons olhos e com muito carinho a inclusão de forma geral, tá, Léo? Não só aqui a situação do autismo especificamente, mas a gente já tem uma história, a gente caminhou bem, como você falou. Iniciamos esse trabalho lá atrás, quando a gente assinou nosso termo de cooperação, né? A gente tinha um termo de cooperação, eu me lembro, como se fosse hoje, o dia que eu conheci a Rita, ela sempre muito preocupada com as mudanças que se tinham, né? Mudava secretário, sempre tinha uma estabilidade muito grande do que ia acontecer, o convênio dos professores, como é que vai fazer, a parte da cooperação também, do termo de fomento, onde permite o custeio da instituição e realmente faz com que vocês parem de passar o PIRES, né, e passem a ter realmente uma independência e um trabalho através da gestão financeira de vocês. E eu tenho muito orgulho de fazer parte aí, de ajudar vocês, gosto de verdade. Quando eu estive lá, inclusive, eu cito isso sempre, o Zé Eduardo, que também é um grande cara nesse quesito aí das ajudas, e ele me pediu que fosse lá, e fiz essa visita, e realmente faço com gosto, gosto do que faço. Você que tem aí também um atendimento muito forte, está começando a ter uma interlocução nacional e uma apresentação
clara, já se observa isso, né? A sua força de trabalho, a sua capacidade de realizar. Enfim, eu acho que essa é a nossa obrigação como homem público, estar aqui para bater esse papo, esclarecer um pouco mais do que você tem aí para falar, vamos falar um pouco do retorno, vamos falar quais são as expectativas que a gente tem. Enfim, vou deixar você conduzir aí a sua live, para mim é um prazer estar sempre à disposição. Perfeito, secretário. Eu já quero pedir às pessoas que estão aqui assistindo que tem um símbolo da interrogação aí embaixo, né? Vocês coloquem as perguntas de vocês, porque graças a Deus tem muita gente aqui, muita gente comentando, eu vou me perder nas perguntas de vocês. Eu vou tentar, dentro do tempo que temos, selecionar as perguntas mais importantes para o secretário responder. Muitas pessoas pedem vaga na AMA, e eu quero registrar que hoje nós atendemos 250 pessoas, né, na nossa instituição, de forma gratuita. No início da gestão do secretário, antes de assinar esses convênios, nós atendíamos por volta de 130 pessoas, então praticamente dobramos essa possibilidade de atendimento, mas ainda assim temos 2.000 pessoas quase na lista de espera. Temos aí, através de um trabalho em parceria da Secretaria de Educação do município, do prefeito Assemineto, do vice-prefeito Bruno Reis e do deputado João Roma, a possibilidade, mais do que concreta, porque o dinheiro já está empenhado, né, a verba já está empenhada para inaugurarmos nossa sede própria, né, no ano que vem. Com fé em Deus isso vai acontecer. Estamos com alguns entravezinhos burocráticos no cartório, mas isso vai acontecer e vamos aumentar a nossa capacidade de atendimento para em torno de 800 pessoas no quadro fixo e 3.000 pessoas no atendimento volante. Eu queria que o senhor falasse sobre essa possibilidade e sobre a importância de inaugurar a sede própria da AMA. Olha, realmente é real que a gente está discutindo. Na verdade, nós estamos com um projeto dentro do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A gente já tem um terreno, né, Léo? Foi um terreno cedido lá. E a gente acertou toda essa situação. O que a gente precisa é só o ajuste da dominalidade dos confrontos, na verdade, por isso que tem esse impasse com o cartório que a gente está acompanhando de perto. Inclusive, falei sobre esse assunto com o subsecretário da Fazenda na semana passada, com o Walter Cairo. Claro que com esse momento de pandemia, os cartórios eles estão trabalhando no ritmo um pouco mais lento, mas fato a gente está correndo para poder regularizar e poder fazer a licitação para que a gente possa construir aí essa sede, ficaria ali naquele terreno próximo do Curralinho ali, onde eu acho que realmente é importante para toda a causa, né? Eu acho que a gente vai marcar realmente história, tem tudo para dar certo. Agora a gente precisa trabalhar. Então, como a gente não é muito de ficar prometendo, né? A gente precisa trabalhar. Então, tem que resolver esses entraves e executar para que a gente no ano que vem possa inaugurar e fazer aí uma grande festa nesse dia, porque realmente a causa merece. E aí eu já quero fazer um apelo aqui público à oficiala do terceiro cartório de registro de imóveis, que a gente sabe que tem as burocracias necessárias, os procedimentos necessários, mas eu queria aqui mais uma vez reafirmar, eu tenho falado com a equipe dela praticamente semanalmente, mas quero pedir aí que seja o mais rápido possível, o mais célere possível, porque nós precisamos, e aqui eu não canso de ver aqui os comentários dizendo, eu estou na fila de espera, eu estou precisando disso, eu estou precisando e aí aquele complexo ali, ele vai formar ADI, que hoje já é formado, o Rita Brasil coordena esse projeto, já formamos muitos ADIs, a última turma foram 200 ADIs, né, formados, lá vamos ter espaço para isso, vamos ter oficinas profissionalizantes, vamos ter uma série de eventos, né, que realmente trará muito mais inclusão social para uma cidade que tem mais de 45.000 pessoas com autismo. Eu quero tocar aqui, secretário, num assunto que tem preocupado muito os pais de pessoas com autismo, né, que foi o parecer 11 de 2020 do Conselho Nacional de Educação. Esse parecer, para ser bem breve, ele traz uma série de procedimentos e recomendações, certo, para as secretarias estaduais, municipais e a própria rede privada, para o retorno às aulas, né, presenciais. E ele, dentro desse parecer, ele traz um tópico que se refere às pessoas com deficiência. E aí faz considerações e recomendações para todos os tipos de deficiência, praticamente. Mas, para as pessoas com autismo, isso nos trouxe uma grande preocupação, porque eles colocaram, de forma equivocada nesse pacote, nesse parecer, as pessoas com autismo, todas elas no mesmo pacote. Seja um autista leve, um autista moderado, um autista severo, seja um autista que tem hiperreatividade sensorial, que não aceita usar máscara, seja o que não tem.
Então, enfim, basicamente o que eles dizem de forma assertiva, eu vou ler só essa parte para a gente não perder muito tempo, é que ele diz o seguinte: vale ressaltar que o estudante com deficiência ou transtorno do espectro autista, por razões supracitadas de maior vulnerabilidade, não devem retornar às aulas presenciais ou atendimento educacional especializado enquanto perdurarem os riscos de contaminação com o coronavírus. Isso foi objeto de mobilização nacional. Inclusive, tomei conhecimento que no dia 17 de julho, o procurador da República, Felipe Braga Neto, através do Ministério Público Federal, emitiu uma recomendação ao Conselho Nacional que revisitasse isso, que readequasse essa situação e traz também, nesse parecer, uma série de recomendações do CONAD, que é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, certo? Rebatendo cada item que eles trouxeram aqui. Eu entrei em contato com o senhor, porque é importante o senhor esclarecer que esse parecer, ele é uma indicação do Conselho, ele não tem uma questão vinculativa. Então, eu gostaria de saber como é que vai proceder a Secretaria de Educação do município, né, em relação ao protocolo de retorno das aulas, se de fato, tendo apenas o diagnóstico, independente de grau, independente de comorbidade, independente de qualquer coisa, simples fato do diagnóstico, a pessoa com autismo não vai poder retornar também em Salvador? Não vai funcionar assim. Vamos lá, é como você mencionou. O parecer do Conselho Nacional de Educação, né, é bom esclarecer para todos aqui que estão acompanhando a nossa conversa, ele é como você mencionou, ele é um parecer, ele é opinativo, ele é recomendativo, né? E, claro, como tudo que se recomenda ou se opina, ele tem, né, a vertente dele. Eu tive uma conversa bem franca com a Maria Helena Guimarães, que foi a relatora, inclusive, desse parecer, e troquei no assunto logo depois da sua ligação na semana passada. Mas eu acho que aqui a gente precisa deixar as regras bem claras para a gente preservar as amizades. Isso vai ter que contar com um extremo bom senso dos pais, da escola, certo? E especificamente do grau do autismo, né? Vamos dizer assim, do nível que a gente tenha do menino. Se você me perguntar, o menino que tem lá essa hipersensitividade que você mencionou em relação ao uso das máscaras, fica difícil você estimular um retorno nesse primeiro momento se você não consegue fazê-lo com que use as máscaras nessa situação. Então, a gente tem que reger essa conversa. Agora, em relação às expectativas de aprendizagem, Léo, é muito importante que a gente não deixe de cuidar dessas pessoas, né? Porque a gente tem expectativas de aprendizagem diferentes para todos eles, né? E eu acho que o que não pode faltar nesse momento é o cuidado, né? Se não der para o menino, nesse primeiro momento, frequentar a escola, por diversas razões, certo? Que a gente faça um acompanhamento remoto, junto com a unidade, que a gente possa acompanhar com os pais e dar uma atenção devida nesse primeiro momento, que a gente individualize esse processo de cuidado, né? A gente não pode simplesmente, não vai voltar agora, deixa ele em casa e depois se resolve como é que vai ser. Não é assim que as coisas funcionam, né? Não se faz inclusão dessa forma. Então, isso vai depender muito da forma que você vai conduzir esse processo entre família, criança e escola, tá? Família, adolescente e escola, que precisa ser conversado com abertura, com tranquilidade, com clareza e, repito, acho que o que vai reger isso aí é o bom senso, tá? O parecer, ele é um parecer opinativo, recomendativo, mas não necessariamente, aqui em Salvador, especificamente, claramente eu já lhe antecipo que a gente não vai nessa linha, tá? A gente vai tratar o assunto, o que pode, o que não pode. Tem que ver também como é que a família vai estar se sentindo segura ou não, né? Isso é importante. Então, o acolhimento nessa primeira fase de retorno, ele é fundamental. Mas não é um acolhimento que tem que ser feito para inglês ver, não. É um acolhimento que tem que ser feito de forma muito profunda, para que você entenda como é que foi esse dia a dia desses meninos, né, no período da pandemia, como é que foi que se comportou esse processo dos pais dentro da casa, né, quais são os impactos que a gente vai ter na nossa sociedade. Eles são vastíssimos, Secretário, e isso já mostrou. Então, desculpe lhe interromper, mas a minha visão, e eu sei que a visão do senhor é nessa linha também, é que, como estabelece a nossa Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, né, a qual rege, inclusive, essa questão escolar, nós todos, sejamos deficientes
ou não, né? Sejam pessoas típicas ou não, precisamos ser tratados de forma igualitária, certo? Então, o que acontece? Uma criança neurotípica, ou seja, sem qualquer deficiência, que também não aceite a máscara, certo? Ou que se ponha em situação de risco, ela tem que ser avaliada da mesma forma que uma pessoa com deficiência que também não tem os devidos cuidados. O que acontece? O CONAD, ele trouxe, como eu disse aqui no início, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, inclusive, deixa eu só falar aqui, mandar um grande abraço aqui para o deputado João Roma, que está aqui. Já falei aqui seu nome, deputado. Isso aqui deixa muito claro para as pessoas que estão aqui assistindo, não tem política, nem o deputado, nem eu elogio o deputado João Roma, nem o secretário Bruno Barral por politicagem, por política partidária, mas é por reconhecimento e por justiça. Já falamos aqui um pouco antes sobre a sua participação na construção da sede própria e deixa eu tocar esse assunto aqui, ele está aqui agradecendo também. Enfim. Porque ele capitaneou, né, esse processo, é verdade, bem que seja dita, né, e se discutiu uma época de como fazer, buscar um recurso por um vereador A, B, C, ele matou isso aí no peito e disse que ia para cima, foi para o Brasil, eu estive com ele no Ministério, inclusive, da Educação, para construir esse link, fizemos o projeto, Bruno Reis, inclusive deu o projeto executivo para licitar, então assim, tem toda uma história mesmo, e é bom ser reconhecido porque ele faz um trabalho dedicado mesmo ao assunto. João é um legislador dedicado. Mas o que é que diz aqui o CONAD em relação aos alunos com autismo? Ele diz assim, o aluno autista, a depender do grau de comprometimento, pode ter dificuldades na execução de algumas atividades do combate ao coronavírus no ambiente escolar, razão pela qual deve ser acompanhado e orientado durante o tempo em que permanecer na instituição de ensino. Está me ouvindo, secretário? Léo cortou, você falou a resolução do Conselho. O Conselho Nacional, o CONAD, ele traz aqui qual a orientação que o CONAD traz para poder solucionar e adaptar as questões voltadas para as pessoas com autismo. Eles trazem, como eu disse, para todas as deficiências, mas especificamente para o autismo, que é nosso foco aqui, ele diz o seguinte, o aluno autista, a depender do grau de comprometimento, pode ter dificuldades na execução de algumas atividades de combate ao coronavírus no ambiente escolar, razão pela qual deve ser acompanhado e orientado durante o tempo em que permanecer na instituição de ensino. Ele vem seguindo aqui, dando uma série de orientações de como resolver essa questão, traz inclusive paramentação, né, para o ADI, né, que acompanha a criança, ou traz uma série de situações que visa proteger não só a criança, mas o próprio profissional. Porque aquela criança ela tem contato com a família dela. Então, o que eu quero pedir ao secretário, e eu tenho certeza que nós vamos ser atendidos nesse sentido, Travou aí? Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Pronto. Então, eu quero pedir ao secretário... Está cortando um pouquinho aí. Deixa eu ver se volta aí. Eu estou ouvindo, você falou que ia fazer um pedido, né? Eu quero fazer um pedido ao secretário que é o seguinte. Como bem disse o secretário, isso vai ser avaliado família, escola e possivelmente o médico que acompanha aquela criança que deve fornecer um relatório dando recomendações. Mas o que eu quero pedir ao secretário é que nós possamos adaptar ao máximo, dentro da realidade, né, dentro de uma realidade prática, adaptar ao máximo essas questões para que nós tenhamos as crianças com autismo e com outras deficiências no ambiente escolar, certo? Tomando as providências que precisam ser tomadas de forma particularizada, fornecendo EPI, né, equipamento de proteção individual para a criança, para o adolescente, para o profissional que acompanha aquela criança, né, e adaptando às situações. Quem não usa máscara, como é que vai ser feito o trabalho? Trazer o próprio CONAD e o próprio Ministério Público Federal traz aqui situações de, em casos extremos, o acompanhamento remoto. Enfim, uma série de situações que eu já disponibilizei para a sua assessoria, certo? E para o senhor também, e que a gente possa adaptar para garantir a presença das pessoas com deficiência na escola, presencialmente, quando ocorrer esse protocolo de retorno. Com certeza, Léo, você vai contar com toda a sensibilidade do mundo, da nossa secretaria, do nosso corpo pedagógico. A gente tem um setor onde a Jaqueline é responsável, que tem muito cuidado com o tema e tem muito apreço pela situação. A gente estava pensando aqui, Léo, a gente pode usar o canal de TV aberta, por exemplo, que a gente tem
para poder estabelecer algum tipo de vínculo, algum tipo de link com os pais, e até com uma situação, separar um horário na grade, né, vamos pensar assim, para falar do tema, e eu acho que isso pode ser muito, muito bacana. A gente vai aproveitar o canal da TV aberta da gente, inclusive com alguns trabalhos de empreendedorismo, com alguns trabalhos que tem aí um vínculo mais social de empoderamento da comunidade, mas a gente pode utilizar também um pedaço para inclusão. Eu acho que me veio à cabeça aqui agora, eu tive essa ideia, e a equipe já deve estar ouvindo aí. Eu já quero que a gente pense em algo desse tipo, para incluir na nossa jornada. A Rafaela Pondé, que é a nossa subsecretária, está tocando esse projeto junto com a Joelice, que é a nossa diretora pedagógica. Eu vou pedir que ela já pense em algo, e aí, Léo, que seja alentador. Desculpe aqui rapidinho, eu sei que o secretário parece, né, só para quebrar o gelo um pouquinho, com o Felipe Massa, eu até brinco com ele, eu tenho um macacão lá de Felipe Massa, mas as pessoas estão confundindo a aparência física do secretário, e apesar dele ser um exímio piloto de kart, mas o secretário não está dirigindo, gente. O secretário está com motorista, as pessoas estão aqui comentando, o Consuelo já me mandou aqui. Não, tá aqui do lado, o Charles está dirigindo com a gente aí, ó. Fiquem tranquilos, porque nem eu aceitaria que o secretário colocasse em risco, porque é um secretário tão valioso para a gente, que trabalha tanto em função da nossa causa, que ele se colocasse nesse risco. Mas continue, secretário. Eu estava falando. Não, fiquem tranquilos. Então, Léo, eu acho que a gente precisa construir aí, eu não sei, Léo, se seria semanal, ou se seria 2, 3 vezes por semana, precisa construir algo para inclusão dentro do processo da TV, que eu acho que isso pode ser também bacana para a gente ajudar esse link remoto, tá? É claro que todo um começo, todo um recomeço, ele vai ensejar que a gente tenha muito cuidado, que a gente vá aos poucos. Não adianta a gente querer resolver tudo, vamos volta todo mundo de uma vez, resolve. Não, a gente vai ter que ter paciência um pouco nesse primeiro momento para a gente conduzir toda essa retomada de forma segura, que a gente tenha... Olha só, a gente precisa entender também como é que a família está pensando. Eu acho que a família ela tem o direito, nesse momento, de, se não quiser retornar nessa situação, por uma situação A, B ou C, ou qualquer justificativa, que ela seja ouvida. Né? Eu acho que a família, o médico, é a melhor pessoa para a gente estar aí ouvindo também. A gente sabe que a grande maioria desses meninos jovens tem um acompanhamento médico. Então, eu acho que a gente precisa pensar dessa forma, mas tudo com muita tranquilidade, sabe? Eu acho que a palavra nesse momento é ter tranquilidade. Não adianta ter agonia, não adianta segregar ou dizer que não vai voltar ou vai voltar. A gente precisa analisar caso a caso. A gente tem isso muito bem mapeado dentro da nossa rede. A gente tem os diretores das escolas que conhecem os meninos. E eu acho que aí tem que fazer um bate-papo mesmo para conduzir esse retorno da forma mais harmônica possível. Secretário, vou botar algumas perguntas das pessoas aqui, só para a gente homenagear essa audiência bacana que nós estamos tendo aqui. Já tem uma pergunta aqui, que é a seguinte, vou botar aqui, não é um comentário, mas eu vou só para reafirmar que, graças a Deus, também aqui em Salvador, ela bota aqui, ó, em São Paulo os autistas não são obrigados a usar máscara, diferente daqui. O autista que poderá retornar, eu não sei que ela não entendi muito bem aqui, mas só para comentar que o prefeito ACM Neto, aqui também em Salvador, flexibilizou o uso de máscaras, atendendo o nosso pleito, o pleito da AMA, né, e flexibilizou o uso de máscara para pessoas com autismo. Lógico que nossa recomendação é sempre ficar em casa quando pode, e quando sair, né, que não tiver jeito, aí existe o decreto que flexibilizou de forma inclusiva para garantir o direito de ir e vir das pessoas com autismo. Projeto Fama, ela pergunta assim, isso cabe para as associações? Sim, cabe. Esse parecer aqui é um parecer que versa sobre a AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, e a escola regular, que tem a pessoa com deficiência, né? E aí entra em diversos assuntos que não dá para discutir aqui, inclusive sobre o PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado. Muitas pessoas aqui falando sobre... Pronto, aqui, ó. O protocolo deixa aberto para a escola e a família decidir se o autista volta ou não. Foi isso que eu entendi, que o secretário falou, que essa seria uma decisão conjunta. É isso, secretário? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ouvir as três partes. Né? A gente tem que ouvir o médico, a gente tem que ouvir a família,
né? E a gente tem que ouvir a escola. Eu acho que é importante até para a gente entender que tipo de ambiente a gente vai ter nesse começo. Ah, poxa, então vamos decidir não voltar nesse momento, vamos aguardar mais uma semana para ver como se comporta, né? Vamos ver, ó, vai depender da região também que a escola está localizada, né? E aí a gente tem um mapeamento hoje da onda de calor da doença. Hoje a gente consegue mapear em todos os 163 bairros da cidade o comportamento do número de casos. Então isso também eu acho que é um fator balizador na hora de se tomar uma decisão, né, de retornar ou não. É a forma como você se desloca para a escola. Enfim, tem algumas variáveis que precisam ser conversadas. Mas a Estão única coisa que perguntando não pode... aqui, secretário, se a criança perde a vaga se não puder retornar. Deixe isso claro aí, Não, por não favor. existe. A Claro. gente não vai perder a vaga de ninguém. Não é... Gente, é isso. Toda a narrativa ela tem que ser construída em cima da sensibilidade, do bom senso, do diálogo. E isso não pode ser da boca para fora, tá, Léo? Isso tem que ser exercitado de verdade. Tem que ser exercitado de verdade. A gente não pode ter um discurso simplesmente, volta, não volta. Não é por aí. A gente vai ter um protocolo que se divide. É claro que as regras de 1,5 m valem, a gente precisa ter esse distanciamento nesse momento controlado, a gente precisa ter uma redução do adensamento das turmas, isso será feito, né? A gente vai reduzir o adensamento das turmas claramente, isso vai ser feito. Seu áudio baixou aí, meu secretário. Seu áudio baixou, acho que desplugou aí. Uma ligação aqui. Ah. Está entrando uma ligação aqui, vou ter que recusar. Tá me ouvindo agora, Léo? Dá para ouvir, mas está bem baixinho. Enquanto Vê isso... se melhorou. Melhorou. Vou falar um pouco mais alto aqui para Melhorou. poder compensar isso aí. Então, a gente precisa conduzir esse exercício, essa narrativa precisa ser muito bem construída, né? Família, escola e comunidade, precisa ser construído isso. Né? Márcia Leal... Desculpe, secretário, que às vezes eu termino lhe interrompendo aqui, mas acho que é o delay. Vai falando. Márcia Leal, seu áudio voltou normal, viu? Márcia Leal, acredito que ela seja professora, ela faz um comentário aqui. Sem máscara, qualquer pessoa é foco de contaminação. Pode ser um transmissor em potencial. Como fica a segurança dos professores e os outros alunos? Pronto, eu vou responder a Márcia, não como pai de pessoa com autismo, né, e como vice-presidente da AMA, que quer a qualquer custo fazer valer o direito das pessoas. Nós construímos, para flexibilizar o uso de máscara para pessoas com autismo, um parecer formado pelo Departamento de Neurologia da UFBA, pelo departamento, pela neurologista preceptora do Hospital das Clínicas, que foi a doutora Adriana Matos, doutora Rita Lucena, a virologista, chefe do laboratório de viroses da UFBA também, doutora Nádia Rossi, que explicou muito claramente por que existe a flexibilização do uso de máscaras. Primeiro, que a flexibilização do uso de máscaras não é o único meio, certo, para se garantir uma proteção adequada. Existem outros meios, como a higienização das mãos, o distanciamento social, uma série de outros fatores. Em relação à proteção dos professores, óbvio que eu não estou aqui defendendo que o professor vista a sua capa de Batman, certo? E seja o salvador da pátria e diz assim, não, só porque eu sou professor eu não vou pegar coronavírus, de jeito nenhum. Existem equipamentos de proteção individual, e eu posso dizer isso de forma muito clara, porque meu filho é autista, ele tem 15 anos, né? E faz o atendimento dele nas clínicas particulares, e os profissionais das clínicas particulares, eles usam equipamentos tais quais os médicos usam, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os de laboratório, para se proteger de um eventual paciente que está contaminado. Porque, seguindo a linha de raciocínio que um paciente, vamos tratar que aquele paciente, porque esse é o protocolo de defesa, de proteção, nós temos que tratar como se todas as pessoas estivessem contaminadas. Para você ter um protocolo eficiente, você tem que considerar que o outro esteja contaminado. Então, imagine se eu dissesse assim, e agora? O enfermeiro não vai botar a vida dele em risco, o médico não vai botar a vida dele em risco, porque o paciente está contaminado. Então, larga lá, deixa de ir para a escola, deixa de ir para o hospital. Não, existem equipamentos de proteção individual e técnicas que vão proteger tanto os outros alunos quanto os professores. Eu, inclusive, já vou deixar aqui, eu acho que já é um pensamento do secretário, porque nós temos um convênio formal
com a Secretaria de Educação do município, que, como essas regras valem para a AE, no caso para a AMA, né, que é o atendimento educacional especializado, eu acho que isso já está nos planos do secretário, mas a gente vai precisar, obviamente, paramentar os nossos professores, os nossos colaboradores, para que eles se protejam e protejam as crianças também. Com certeza, Léo. Isso faz parte, inclusive, do protocolo de adequação da estrutura física das escolas e dos equipamentos de proteção individual. Claro que todo mundo, nesse momento, fica muito preocupado, existe um medo, a gente entende isso. E aí eu repito o que eu falei no começo da nossa conversa. A gente precisa ter uma escuta ativa muito forte nessa condução de retorno, né? O acolhimento, repito, o acolhimento ele é muito importante, né? A gente tem que ter um método e tem que ter uma narrativa muito clara e tranquila nessa situação. Não adianta a gente pensar que a gente vai retomar tudo da noite para o dia, ou que a gente vai conseguir atender a todos. E isso vai precisar de um diálogo e de muita compreensão de todas as partes. E isso é um dos meus pedidos em todos os locais que eu falo sobre o assunto. Eu, inclusive, vou ter uma live essa semana com o Instituto Votorantim, tive uma live com Todos pela Educação, fui convidado para estar com eles, a outra com a FGV, no Rio de Janeiro. Então, assim, todas essas conversas que a gente tem, justamente na tratativa e na ideia de se conduzir um melhor retorno possível, da forma mais harmônica possível. Então, essa prática que a gente está pedindo dentro da Secretaria de Educação nesse momento. Então, fiquem tranquilos, né? A gente não precisa ter agonia. A gente tem aí, inclusive, a recuperação da aprendizagem e os meninos. Gente, o que a gente tem que pensar é que, primeiro, a gente tem que ter segurança, né? A gente precisa ter que cuidar da nossa saúde. Sendo seguro com a saúde, o resto a gente desdobra num planejamento, num ciclo contínuo 2021, se precisar 22 também. Eu tenho visto especialistas aí, psicólogos tratando do assunto, e eles falam de forma muito clara que hoje a gente tem que ser muito mais metodológico do que conteudista. A gente vai ter tempo, se a gente estiver vivo. Tá? Se a gente estiver vivo. Se a gente estiver doente, não vai ter tempo. Então, esse é um ponto importante. Carole 395 coloca assim: desculpa, mas não concordo com sua fala. O hospital disponibiliza o material de proteção. Isso vai ser disponibilizado para os educadores? É exatamente isso que eu estou pedindo ao secretário. É exatamente isso que eu estou pedindo ao secretário. Mas vamos lá, qual é o equipamento de proteção que a gente pode... Vamos ser claros, vamos aqui conversar sobre o assunto abertamente. O que você considera um equipamento de proteção importante? Vamos lá, uma máscara. É importante, a gente vai distribuir máscaras, vai. Mas hoje, Léo, a grande maioria das pessoas já estão paramentadas com máscara, já tem esse CPI. Mas a gente vai distribuir? Vai, a gente vai distribuir máscara. Mas tão importante quanto a máscara é um processo de comunicação interna de como manuseá-la, de como fazer, de como se ter um protocolo. A gente vai adequar as infraestruturas das escolas. A gente já está, inclusive, em processo de adequação de algumas escolas dentro da rede para o retorno das atividades quando for possível, né? E hoje você já observa, Léo, inclusive que todo mundo que está dentro das escolas, que tem gente trabalhando, os diretores, coordenadores, eles já estão paramentados com máscara, muitas delas já estão com óculos. Então, isso tudo, o que tiver necessidade de fazer, a gente vai agora. O que mais você está pensando de diferente disso? O que eu estou pensando, secretário, é o seguinte... Álcool gel vai ter, vai... Vou lhe ser franco o que eu estou pensando. O que eu estou pensando é o seguinte: existe o regramento geral, certo? Que independente da pessoa ter deficiência ou não, os professores vão usar máscara, os alunos vão usar máscara, tudo isso. Existe o treinamento e a capacitação desses profissionais, né, com o uso de álcool em gel, mas existe também, certo? Para casos específicos, isso a gente está falando, né, de uma proporção muito menor, obviamente, para casos extremos, né? De, por exemplo, um determinado aluno ter a sua adaptação, que é garantida por lei, certo? E naquela escola específica, por exemplo, a gestora da escola comunicar ao secretário e dizer: olha, eu tenho um aluno aqui que eu preciso desse equipamento. Então, para aqueles casos específicos, a gente está falando de um avental, a gente está falando de um face shield, a gente está falando de uma máscara, de um álcool gel, para situações desse tipo, em que seja em comum acordo escola, família e indicação médica, que, por exemplo, existe condição
de não se ter que fazer o extremo, porque para mim é o extremo, certo? Dizer assim, olha, tá muito difícil isso aqui, agora a gente vai colocar agora aqui, ele aqui vai ser atendimento remoto, vai ser só... Porque o atendimento remoto tem que ser uma decisão conjunta também para os casos e se for melhor para a criança, para os outros e para os professores. Eu não tenho dúvida disso, Léo, mas a gente só vai resolver cada caso como esse se tiver o quê? Diálogo. Claro, com né? certeza. Então não tem que ter agonia. Né? Se tiver diálogo, gente, vai existir a razão, não tem dúvida que a gente vai chegar na razão. Agora precisa ter a comunicação clara. Né? O que está faltando? E aí a gente tem que ir se adequando. Né? A gente precisa ter essa certeza de que nós precisamos ser tolerantes nesse momento. Nós precisamos ter a cabeça em cima do diálogo, da flexibilização dos pontos. Não adianta levar o assunto a ferro e fogo. Está todo mundo sempre muito estressado. Esse momento da quarentena gera um estresse muito grande nas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa ter tranquilidade. É uma das coisas que eu peço bastante às pessoas nesse momento, é que dialoguem, conversem com a diretora, vejam o que precisa fazer, o que a gente precisa ajustar. E a gente vai conduzindo com tranquilidade. Secretário, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, quem vai lhe dizer aqui não é o vice-presidente da AMA, não é o conselheiro do Conselho Municipal de Educação, não é o conselheiro estadual da Reunida, é o pai. E eu vou lhe dizer uma coisa, como pai, o que eu vou lhe dizer é, para mim, não entra na minha cabeça que qualquer família vá querer que seu filho vá à escola ou qualquer outro local, se ele mesmo julgar que existe um risco. Então, essa situação que nós estamos colocando aqui, que o senhor está falando, e eu lhe conheço, né? Tenho tido esse contato aí, e especialmente nessa área profissional, eu tenho certeza absoluta que tudo que tiver ao alcance da secretaria e desse secretário, da subsecretária Rafaela Pondé, será feito. Será feito, óbvio, sempre colocando em primeiro plano a segurança das crianças, dos professores. Isso aí é fato. O que não é o seu caso, de forma alguma, é porque às vezes escolhe sempre o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Pega aquela criança com deficiência e larga ela lá na casa dela, que ela não vai dar trabalho para ninguém. Certo? Não é esse, graças a Deus, aqui em Salvador, mas eu tenho seguidores do Brasil inteiro. Infelizmente, nos deparamos com gestores em outros municípios, outras cidades, que não têm a cabeça do secretário Bruno Barral. Eu estou vendo aqui um grande amigo meu, o professor doutor Marcelo Valho, que foi quem me ajudou na fundamentação jurídica da situação lá em Brasília com os humoristas criminosos, que agora eu bati um papo de novo sobre essa questão. Então, um abraço para esse competentíssimo advogado. Fizemos uma live, ele e doutor Mário Miguel Neto, sobre esse plano. E você está vendo, né, doutor Marcelo? Você está em São Paulo, você está vendo como em Salvador nós estamos bem servidos aqui de secretário, que qual é o secretário que se disponibiliza a vir aqui com a cara aberta, com um comentário aqui ativo, não tem negócio de comentário desativado, as perguntas estão sendo respondidas de forma clara e sincera. Eu não estou esperando que o secretário diga assim para mim: olha, Leonardo, a partir do dia que retornar às aulas, vamos ter perfeito, todas as escolas com ADI, todos. Não dá, a gente sabe que não dá, infelizmente não dá. Eu posso dizer a você o seguinte: melhorou demais e vai melhorar ainda muito mais. A ADI, Rita Brasil, tem feito um trabalho hercúleo, um trabalho maravilhoso de formação das ADIs com a secretaria. Já entregamos uma sala de aula de AEE, que o secretário foi lá presencialmente antes de toda essa situação. E vamos entregar outra agora, já que Rita tem trabalhado dioturnamente com esse material. Então, assim, o que nós fazemos, e eu quero já agradecer, porque eu imagino que o horário já está chegando aí também, é dizer o seguinte: vamos continuar, não mude 1 milímetro da sua postura, secretário, porque essa é a postura que nós queremos, uma postura com realidade. Ó, isso aqui, Léo, dá. Isso aqui não vai dar. Vamos trabalhar para isso. Eu sei que é o certo, eu sei que é o ideal, mas eu estou trabalhando para isso. E você vai lá e conversa com o prefeito Assemi Neto, conversa com o vice-prefeito Bruno Reis, e aí toma um aperto meu, toma um aperto de Rita, toma um aperto do deputado João Roma, e aí o reflexo é esse aqui, ó. O professor Marcelo Vallo dizendo: Salvador está à frente, muito à frente de São Paulo. E isso mudou, porque quando começamos lá atrás, São Paulo e Rio eram os eixos. Hoje, Salvador e a Bahia tá ali, ó, brigando sempre. É isso aí, Léo. Eu que agradeço as suas palavras. Rita realmente tem um trabalho não só de formação dos ADIs, mas um trabalho de construção pedagógico muito interessante. Eu achei um dos melhores que eu vi. Realmente tive a oportunidade
de ver o cuidado e o detalhe que ela cria, aquilo tudo. Eu acho que sim, Salvador passa a ser uma referência, sem sombra de dúvidas, para o Brasil, nesse quesito, através da AMA, através de Rita, através do seu trabalho, e todo um grupo, né? E da insistência, como você falou, a insistência para poder fazer as coisas da forma correta, às vezes dá, às vezes não dá. Não adianta a gente ter agonia, o que eu quero só é que as pessoas, se eu pudesse mandar uma mensagem aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, fiquem tranquilos e coloquem as expectativas dentro do primeiro plano, a segurança, a saúde. É o que importa nesse momento. Se a gente não tiver saúde, não adianta nada a gente voltar na agonia, dar tudo certo, todo mundo ficar doente de novo e o negócio não funcionar. Não adianta nada, velho. Quem tá aí, precisa ter... quem tá aí? Kátia Sampaio, não. Ela que me ajudou demais, tanto, inclusive, secretário, eu queria que você anunciasse aqui para as pessoas que nós tivemos publicado na última sexta-feira a nossa renovação do nosso convênio, do nosso termo de fomento. É verdade. Eu quero lhe agradecer aqui publicamente, porque esse foi um convênio que realmente mudou. E aí, minha amiga Kátia, que está aqui, trabalha na Secretaria de Educação do município, Kátia Sampaio, trabalhou muito duro, junto com a secretária, a subsecretária Rafaela Pondé, todo mundo ali com sua liderança. Então, quero lhe agradecer mais uma vez por isso, porque isso tem mudado a vida de 250 famílias, né, de pessoas com autismo hoje, e com fé em Deus, ano que vem, vamos mudar de muito mais pessoas. Com certeza. Eu acho que é isso aí. Nós temos um time muito bom, time de pessoas que trabalham com muito compromisso pela educação de Salvador, a educação de forma inclusiva para todos, com equidade, buscando sempre qualidade. A gente precisa evoluir, tem muita coisa para fazer. Como você falou, a gente não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa ir colocando o nosso trabalho pautado com objetivos, com planejamento. Eu acho que isso é o que a gente tem feito. Kátia realmente fez um trabalho muito bacana dentro da secretaria, assim como o Rafaela, entre todos os grupos aí, Joelice, é um time muito bom, né? É um time muito bom, eu sou grato. A própria Marília, que também é uma guerreira aí nesse processo de ajudar e de orientar. Então, assim, o Flávio Pimenta, uma equipe muito boa. A gente tem uma equipe muito boa, eu sou cercado por pessoas boas, eu só tenho a agradecer. E eu acho que a gente precisa, nesse momento, precisa estar unido e com tranquilidade. Se a gente não perder a calma e a elegância, a gente resolve tudo, mas com jeito. Secretário, me permita aqui 20 segundos, porque eu preciso fazer aqui uma convocação, porque tem muitos professores aqui, tem muitos pais de pessoa com autismo aqui, e amanhã nós vamos fazer no meu canal do YouTube uma live com minha amiga Rita Brasil e com Marlete, uma professora do interior, lá de Catu, e elas vão poder debater a diferença, inclusive, de estrutura e do que pode ser feito em Salvador e o interior. Marlete é uma professora tão dedicada, e amanhã vamos ter esse debate no canal do YouTube, amanhã às 19 horas. Quem não sabe ainda, quem não conhece o canal, vai aqui no Instagram da minha página, Real Autismo, está lá o link na bio, se inscrevam para acompanhar, porque vocês vão aprender muito, porque são 36 anos de experiência que Rita Brasil tem nesse segmento, então muita coisa para nos oferecer. Agradecer aqui a doutora Rita Lucena, do Departamento de Neurologia da UFBA, que foi uma das coautoras do projeto, né, da apresentação do projeto ao prefeito Alcemete, está aqui na nossa live também. Doutora Fernanda Bonfim, doutora, estou vendo aqui também, Josiane Bozon, que fez uma live incrível ontem, enfim, e Márcia Lemos, está aqui atrasada, dizendo o seguinte: as 250 famílias da AMA estão aguardando a renovação. Minha amiga Márcia, eu lhe agradeço pela torcida aí, mas o secretário já viabilizou, já foi publicado e já está renovado. Secretário. Isso aí, nossa obrigação, Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero lhe agradecer a oportunidade. Eu vou ter que sair, que eu vou para a reunião com o prefeito, já chamou na outra sala lá, e eu preciso agora entrar no Zoom lá para fazer essa reunião diária com o prefeito. Eu agradeço a todos vocês aí, fiquem com Deus. Obrigado, gente. Vamos lá. Obrigadão. Beijo, Léo. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Tchau, tchau. Tamo junto. Meus amigos, o objetivo desse canal é gerar informação e conteúdo de qualidade para pais de pessoas com autismo e profissionais que atuam na área. E a única coisa que eu te peço em troca é o seu apoio. Por isso eu lhe peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos ajude a divulgar cada vez mais o autismo.